Engenho, empresa júnior de consultoria. Estudo da dosagem do concreto, método ABCP. O concreto é o resultado da mistura de cimento, água, pedra e areia, sendo o cimento, ao ser hidratado pela água, uma pasta resistente aderente aos fragmentos de agregados, formando um bloco monolítico. A proporção entre todos os materiais que fazem parte do concreto é também conhecida por dosagem ou traço. Para obterem-se as características essenciais do concreto, como a facilidade de manuseio quando fresco, e boa aderência mecânica, durabilidade e impermeabilidade quando endurecido, é preciso conhecer os fatores que influem na sua qualidade, tais como a qualidade dos materiais, proporção adequada, manipulação adequada, cálculo estrutural, execução das formas, execução da armadura e cura cuidadosa. A trabalhabilidade depende principalmente das condições do local de aplicação do concreto, ou seja, um concreto adequado para peças de grandes dimensões e pouco armado para não sê-lo para peças delgadas e muito armado. E os métodos de ensaio são o abatimento, penetração, escorregamento e remodelagem. Exudação é o aparecimento de água na superfície do concreto após seu lançamento e adensamento, conforme mostra as figuras. E a figura abaixo é a segregação, que ocorre porque os materiais componentes têm massas específicas diferentes e com a queda ou lançamento tendem a se separar. A dosagem de concreto pelo método ABCP é separada em 4 etapas. Esse método é separado em 4 etapas. A primeira etapa são as características dos materiais. A segunda é determinar a relação água-cimento. Terceira é determinar o consumo de cada material. E o quarto é a apresentação do traço. Os ensaios realizados foram 5. O primeiro foi a preparação do concreto conforme dosagem do método ABCP. O segundo foi o slump test, abatimento do tronco de cone conforme essa norma. A massa específica do rendimento e do teor de ar pelo método gravimétrico. Moldagem e cura de corpos de prova de concreto. E por último, a resistência à compressão axial. Então, o primeiro ensaio, que é a preparação do concreto conforme a dosagem do método ABCP. Os equipamentos utilizados foram carrinho de mão, betoneira, balde de pedreiro, cimento, areia, pedra e água. Os procedimentos são simples. Primeiramente, deve-se ligar a betoneira, umedecer previamente a betoneira, colocar toda a quantidade de agregado graúdo, a brita, adicionar aproximadamente 1/4 da água, misturando por 5 a 10 segundos. Em seguida, colocar o cimento na betoneira ou misturador e aproximadamente mais 1/4 da água, misturando por mais 10 a 20 segundos. Adicionar o agregado miúdo, a areia, o restante da água e deixar misturar até que se torne bem homogêneo. E por fim, desligar a betoneira. A dica é que você pode desligar a betoneira para cada passo, evitando o desperdício caso venha a perder material com a betoneira em movimento. Então aí está o procedimento que nós fizemos.
Então vamos para a etapa 1, que são as características dos materiais. As características dos agregados influem nas propriedades do concreto. No estado fresco, podem afetar sua coesão, consistência e trabalhabilidade. E no estado endurecido, a resistência à compressão, estabilidade dimensional, durabilidade, resistência à abrasão e aspecto visual. Então aí estão a tabela 1 e a tabela 2. Tabela 1, que são as características dos agregados, e a tabela 2, as características do concreto. Para o inchamento médio, deve-se considerar o gráfico atualizado e corrigido. E a etapa 2 é seguida pela relação água-cimento. A seguinte etapa é fixar a relação água-cimento, para isso tem-se a tabela de Adams. A etapa 3 é o consumo dos materiais. Então aí, as fórmulas para determinar o consumo dos materiais usando as tabelas de volume são essas. Sendo importante ressaltar que a umidade é desprezível, depois de fazer um pequeno ensaio queimando areia no álcool, como mostra a figura. E a etapa 4 é a apresentação do traço. Considerando que são 6 corpos de prova e mais o volume para realizar o slump test, então foi decidido multiplicar o valor unitário por 7 unidades, resultando em 7 de cimento, 7,4245 de areia, 17,325 de brita e 4,06 de água. A segunda prática foi o slump test, abatimento do tronco de cone. Os materiais utilizados foram molde, haste de compactação e placa de base. Os procedimentos estão na ordem da figura da seguinte maneira: limpar e umedecer o molde, colocá-lo sobre a placa metálica, igualmente limpá-la e umedecida. Com o molde fixo pelos pés do operador, preenchê-lo com 3 camadas de concreto em volumes iguais, com auxílio de complemento tronco cônico, sendo que a última deve preenchê-lo totalmente. Cada camada deve ser adensada com 25 golpes com haste de socamento, distribuídos uniformemente. Após o adensamento, retira-se o complemento tronco cônico, remove-se o excesso de concreto com auxílio da colher de pedreiro, limpa a placa metálica em torno do molde. Eleva-se o molde pelas alças, elevando-se pela posição vertical, com velocidade constante no tempo de 2 a 8 segundos. O abatimento do tronco de cone é a distância da base superior do molde ao centro da base da amostra, medida através da régua metálica. Foi possível obter um abatimento de 6,5 centímetros.
terceira prática é a massa específica, do rendimento e do teor de ar pelo método gravimétrico. Os equipamentos utilizados foram recipiente metálico volumétrico, uma balança, haste de adensamento, martelo de borracha de 300 gramas e uma concha. Os procedimentos devem respeitar as seguintes etapas, considerando que foi escolhido o adensamento manual. Então, foi colocado 3 camadas de concreto, adensado 25 golpes para cada. Ao final de cada camada, golpear lateralmente com martelo de borracha. Completar o recipiente e rasar com a haste. Limpar a superfície e a lateral e pesar. Ao pesar, os resultados você vai jogar em todas as fórmulas e preencher a tabela 10. A quarta prática é a moldagem e cura dos corpos de prova de concreto. Os equipamentos utilizados foram moldes e hastes de adensamento. Os procedimentos são: os moldes devem ser colocados sobre uma base nivelada, livre de choques e vibrações. Foi utilizado um óleo para colocar em volta de dentro da forma, de modo que o concreto, quando estiver endurecido, seja mais fácil de retirá-lo. Os corpos de prova devem ser moldados em local próximo àqueles em que serão armazenados nas primeiras 24 horas. O concreto deve ser colocado no molde, com o emprego da concha em camadas de altura aproximadamente iguais. Antes do adensamento de cada camada, o concreto deve ser uniformemente distribuído dentro da forma. A última camada deve sobrepassar ligeiramente o topo do molde para facilitar o respaldo. A moldagem dos corpos de prova não deve sofrer interrupções. Deve ser compatível com a consistência do concreto, medida pelo abatimento do tronco de cone. E após o adensamento do concreto, qualquer que seja o processo adotado, a superfície do topo dos corpos de prova deve ser alisada com colher de pedreiro. Após a moldagem, os corpos de prova devem ser imediatamente cobertos com material não reativo e não absorvente, com a finalidade de evitar a perda de água do concreto e protegê-lo da ação das intempéries. Para a desforma, todos os corpos de prova devem permanecer nas formas nas condições de cura inicial durante o tempo de 24 horas. Após a desforma, os corpos de prova devem ser transportados em caixas rígidas contendo água, sendo essa água saturada de cal. A quinta e última prática é a resistência à compressão axial. Os equipamentos utilizados foram prensa classe 1 para laboratórios, paquímetro, capeamento com enxofre. Os corpos de prova foram transportados para a unidade de Cascavel, por isso não podendo assim fazer um maior controle. Então, aí a tabela 11 estão os resultados de cada corpo de prova.
E aí estão os gráficos, sendo que foram 32 dias. E estão os integrantes, cada um com o seu registro acadêmico.